e quem somos nós? São perguntas que normalmente são feitas. O que é a nossa vida e quem somos nós? E aí ele vai dizer, olha, todos nós somos obrigados, diante de uma pessoa morta, a refletir sobre essas duas perguntas. Duas questões tristes, duas questões temerosas, mas duas questões certas. Uma é presente e a outra é futura. A presente, qual é? Sois pó. Sois pó. Os olhos não veem e o entendimento não alcança. A futura, diz o texto, ao pó tornarás. E aí ele diz assim, os olhos veem e não é preciso entendimento para acreditar. Fomos pó e haveremos de ser pó. Logo, qual a conclusão dele? Todos nós somos pó. Aí alguém pode perguntar, então qual é a diferença entre os vivos e os mortos, visto que todos são pó? Ele diz, os mortos são distinguidos dos vivos da mesma maneira que se distingue pó do pó. Pó em movimento só acontece devido ao vento. Anda, corre, cobre, perturba, penetra em tudo. Quando tem vento e tem pó, o pó não se aquieta em momento nenhum. Quando para o vento, a ausência de vento, o pó também cessa. Quando o vento termina, o pó cai na sala, cai no quarto, cai no carro, e se o vento não bater, o pó não sai dali de jeito nenhum. Então, soprou o vento, levantou-se o pó. Parou o vento, caiu o pó. Deu o vento, eis o pó levantado. Esses são os vivos. Soprou Deus nas narinas do homem o sopro da vida. Parou o vento, eis o pó caído. Esses são os mortos. E o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o que ele diz? Os vivos são pó com vento, e os mortos são pó sem vento. Os vivos são pó que anda, e os mortos são pó que jaz. Qual é a pergunta que se faz diante de uma pessoa morta? Que é a nossa vida? Tiago responde. O que diz o texto que nós lemos? O que Tiago diz? Sois pó e vapor, que aparece por um pouco e logo se dissipa. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Pouca gente conhece o que diz o Salmo 39. Vamos dar uma lida lá? Salmo 39. Versos 4, 5 e 6. Ó Senhor, mostra-me meu destino e quantos dias viverei, para que eu saiba como sou frágil.
Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Na verdade, todo homem vive como uma sombra. Inquieta-se e ajunta riquezas em vão, e não sabe quem ficará com elas. Irmãos, quais são as lições, as aplicações que nós podemos retirar para as nossas vidas diante desse fato lembrado por Tiago, lembrado pelo Eclesiastes, lembrado pelo salmista, lembrado por vários existencialistas ao longo da história, lembrado por ateus, lembrado pelos noticiários, lembrado pela realidade com a qual nós nos deparamos todos os dias. A nossa vida é muito breve. Quais são as aplicações que nós podemos retirar diante dessa mensagem que grita aos nossos ouvidos o tempo inteiro na Bíblia e na história? Primeiro, se a nossa vida é transitória, e se nós vamos viver pouco tempo aqui, não vale a pena se esforçar para ser o centro das atenções. Vocês sabiam que nós buscamos involuntariamente ser o centro das atenções? Ah, como nós buscamos! Quantas pessoas que desejam ardentemente ser o centro das atenções, querem ser celebridades. Se não podem ser celebridades de Hollywood, que sejam da Globo. Se não pode ser celebridade da Globo, que seja da Record. Se não pode ser celebridade da Record, que seja conhecida na cidade. Se eu não posso ser conhecido na cidade, que eu seja conhecido no meu serviço, ou então lá na igreja, tem que aparecer na igreja. Em algum lugar a pessoa quer aparecer. E ela se esforça, e nessa busca ela sofre, ela gasta recursos, ela gasta tempo para ser o centro das atenções. Nessa busca, muita gente passa por cima de princípios. Nessa busca, muita gente vende valores. Nessa busca, muita gente magoa pessoas. Nessa busca, as pessoas fazem e falam coisas das quais depois se arrependem amargamente. Abra aí Eclesiastes 6. Eclesiastes 6, os 6 primeiros versos: observei ainda outro mal debaixo do sol, que pesa muito sobre o homem. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de maneira que nada lhe falta de tudo quanto deseja. No entanto, Deus não permite que ele desfrute de nada, mas outro desfruta de tudo em seu lugar. Isso também é absurdo e um grande mal. Se o homem tiver 100 filhos e viver muitos anos, mesmo que os dias da sua vida sejam muitos, se não desfrutar das coisas boas da vida e não tiver um sepultamento digno, digo que uma criança que nasce morta tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão, desaparece na escuridão, e o seu nome fica escondido na escuridão. Nunca viu o sol, nunca soube de nada. Mesmo assim,
o seu descanso é melhor do que o descanso daquele homem. De que lhe valeria viver 2000 anos sem desfrutar de nada? E agora ele pergunta: não vão todos para o mesmo lugar? Gente, não adianta se esforçar, não vale a pena se esforçar para ser o centro das atenções. A transitoriedade da vida nos lembra isso. Existe um provérbio italiano que diz o seguinte: olha, quando o jogo de xadrez chega ao fim, peões, torres, reis e rainhas voltam todos para a mesma caixa. John Donne, poeta, ele diz assim: a não ser que o epitáfio me diga quem aqui jaz, não posso saber pelo pó, nem pelo epitáfio saber de que pó se trata, ou se outros foram colocados antes ou depois no mesmo túmulo. Ninguém pode afirmar: este pó é de reis e este de plebeus. Nenhum tribunal, nenhuma inquisição pode dizer: este pó é católico e este é herege, porque no final todos são iguais. Para que se esforçar para ser o centro das atenções? E aí, se nós não nos esforçássemos tanto para ter aquele carrão, para ter aquele apartamento naquele endereço badalado, mobiliado daquele jeito, para chamar a atenção da sociedade para nós, nós teríamos muito mais tempo para servir o nosso Deus. Se a gente não quisesse ser o centro das atenções, não da televisão, não do jornal, mas do nosso círculo de relacionamentos, nós teríamos mais tempo para servir o nosso Deus. Não adianta lutar para ser o centro das atenções. Quem pensa assim, pensa pequeno, porque a transitoriedade da vida nos mostra que logo nós vamos desaparecer. O nosso nome vai ficar esquecido, até mesmo por pessoas das nossas famílias. Volto a perguntar: você lembra o nome dos seus 4 avós? Eles estavam aqui, diz Salomão, viram esse mesmo sol, essa mesma lua, há poucos anos atrás, e hoje, onde eles estão? Segundo lugar, a transitoriedade da vida, pregada pelas Escrituras, pregada por vários homens ao longo da história, anunciada nos jornais. A transitoriedade da vida, ela nos mostra o quê? Ou ela nos lembra de que verdade? Ela nos lembra, ela nos mostra que o crente, o cristão, ele não é desse mundo. O cristão não pertence a esse mundo. Mesmo entre os cristãos, existe uma enorme aversão ao pensamento da morte no mundo de hoje. Vocês acham que eu não ouvi
Alguém dizendo aqui na igreja que quando eu comecei a pregar sobre isso, falaram assim: gente, Davi não tem outro assunto para pregar, não? Mas que troço, por que tocar num assunto desse? Mesmo entre os crentes, existe uma enorme aversão ao pensamento da morte. As pessoas odeiam esse assunto pelo fato de que o seu olhar só é capaz de contemplar essa vida. Irmãos, nós não temos o hábito, ou nós não temos o costume, e por isso a gente não consegue considerar aquilo que vem depois. Quem lê o capítulo 17 do Evangelho de João percebe que ali na oração sacerdotal Jesus enfatiza, Jesus bate na mesma tecla, Jesus é insistente sobre essa verdade de que nós não somos desse mundo. Jesus vai dizer: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. 3 versos depois ele vai dizer: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. No verso 14, 5 versos depois do verso 9, ele vai dizer: o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Gente, nós, quando for pregar sobre o céu, eu vou falar sobre isso. Precisamos voltar a falar, a pregar, a pensar no céu. Nós não somos daqui. Alguém disse que nós não somos terráqueos, tendo uma experiência sobrenatural. Nós somos seres criados para um outro mundo, tendo uma experiência terrena. Pensa na eternidade. O que são 60, 70 anos perto da eternidade? Onde é que você vai viver a maior parte da sua vida? A transitoriedade da vida. Essa vida que, como diz Tiago, é como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Pensar, refletir e analisar a transitoriedade da vida deveria nos lembrar daquilo que a Bíblia nos diz: vocês não são desse mundo. Há somente 2 grupos de pessoas no mundo: aqueles que são do mundo e aqueles que pertencem a Cristo. Não existe outra distinção que tenha a menor importância. Porque quando todos nós morremos, eu pergunto, fará alguma diferença a qual partido político nós pertencemos ou fomos solidários? Cadê Getúlio Vargas? O cara que iniciou um dos maiores partidos do nosso país. Onde que ele está hoje? Com toda a sua glória, com toda a sua história. Quando todos nós morrermos, fará alguma diferença se a gente morou na Pilinca ou em algum bairro de menor expressão? Fará alguma diferença se nós viajamos por várias partes desse mundo ou se a gente nunca saiu do estado do Rio de Janeiro? Quando nós morrermos, fará alguma diferença o nosso grau de conhecimento ou os nossos títulos?
depois da morte, nada disso fará a menor diferença. Mas fará muita diferença se nós pertencemos a Cristo ou a esse mundo. Então a transitoriedade da vida é uma mensagem que, além de nos alertar para o fato de que a vida passa muito rápido, deveria nos lembrar disso. Eu não sou desse mundo. Eu sei que isso é dificílimo, né? Muito difícil. Mas deveria nos lembrar. E por fim, quais lições nós devemos aprender com a verdade de que a nossa vida nesse mundo é transitória? A nossa recompensa não será entregue nesta vida, mas no porvir. A nossa recompensa não será entregue nesta vida, mas no porvir. Um casal de missionários americanos, depois de décadas pregando na África, se aposentaram e voltavam para casa no mesmo navio em que estava o presidente americano Ted Roosevelt. Aquele presidente tinha ido passar as férias na África e foi ali caçar. Depois de um ano de trabalho, ele foi passar as férias na África e caçar. Quando eles chegaram nos Estados Unidos, uma multidão e uma banda, né, uma orquestra, aguardavam o presidente no porto para fazer uma homenagem a ele. Indignado, o missionário falou para a esposa o seguinte: isso não é justo. Nós sacrificamos as nossas vidas ajudando aos necessitados e ninguém se importa com isso. Veja só, essa festa toda, quando o presidente volta de uma simples excursão de caça, e mais, não existe ninguém esperando por nós depois de anos servindo ao Senhor no continente africano. E aquele homem ficou excessivamente chateado. E diz a história que aquela indignação durou alguns dias e começou a corroer o homem por dentro. Até que a esposa virou-se para ele e disse: por que você não expõe isso diante de Deus? Fala para Deus. E aquele missionário então entrou no seu quarto, ficou ali um bom tempo, e quando ele saiu, ele estava bem melhor. E percebendo ali a mudança do marido, a esposa então lhe perguntou: e aí, o que aconteceu? O Senhor falou com você? E aí ele disse: olha, eu desabafei. Falei para Deus tudo que me incomodava. Contei que achei injusto a gente voltar para o nosso país, depois de anos evangelizando na África, não receber nenhuma recompensa, não temos nem plano de saúde, enquanto que o presidente dos Estados Unidos ganhou uma festa enorme, homenagem, só porque voltava de uma excursão de caça. E o que você ouviu da parte de Deus? Perguntou a esposa. Ele me disse que nós ainda
não chegamos em casa. Irmãos, a nossa recompensa não será entregue nessa vida. As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetraram em coração humano, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Não busque recompensas nessa vida transitória, cheia de incoerências, cheia de coisas injustas. Deus há de nos recompensar lá no céu. Isso é promessa dele. O Novo Testamento diz que Deus não é injusto para se esquecer das vossas boas obras. A transitoriedade da vida, então, nos lembra que não vale a pena se esforçar para ser o centro das atenções. A transitoriedade da vida nos lembra que o cristão não é desse mundo e não pertence a ele. A transitoriedade da vida deve nos lembrar que aquilo que nós fazemos por Deus, para o reino de Deus, será recompensado lá no porvir. O que é a vossa vida? Sois como uma neblina que logo que aparece e logo se dissipa. Eu não lembro, não sei quantos de vocês vão se lembrar como que eu iniciei minha primeira fala aqui nesta série de mensagens sobre a morte. Comecei citando o nome das pessoas famosas que já morreram. Depois falei daquelas pessoas mais próximas a nós, que também já morreram, parentes. De lá para cá, menos de 2 meses, quantas pessoas já morreram? Quantas pessoas eu poderia adicionar a essa lista? Daqui a uns 2 meses, quando eu terminar essa série de mensagens, quantas pessoas terão morrido daqui até lá? Irmãos, a nossa vida aqui neste mundo, ela é muito rápida. E nós precisamos pedir sabedoria a Deus para saber vivê-la de forma correta, aproveitando os nossos dias, o tempo que Deus nos deu aqui. E uma das formas saudáveis de se viver é lembrando ou aprendendo o que a gente aprendeu hoje. Não tente ser o centro das atenções. Saiba que você não é desse mundo. E a sua recompensa, você há de recebê-la lá no céu. Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando ao Senhor.